Homilia do Evangelho de hoje, preste atenção. Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído, meus irmãos. Na narrativa do Evangelho de hoje, vemos a astúcia daqueles que são os mestres da lei, quando estão questionando Jesus ou estão acusando de por Satanás expulsar, fazer o que ele faz, meus irmãos. É maldade confundir o mal com o bem e o bem com o mal, meus irmãos, porque são coisas que não se misturam. O reino das trevas não se mistura com o reino da luz. Não podemos querer servir a Deus e ao maligno ao mesmo tempo, meus irmãos. Essa é a grande contradição da vida humana e por isso o ser humano encontra-se dividido. Lá no princípio, na narrativa do livro de Gênesis, que é a primeira leitura de hoje, mostra-nos justamente isso. O homem, esse ser criado à imagem e semelhança de Deus, deixa de escutar a Deus para escutar as vozes do tentador, meus irmãos, do maligno. Deixa de obedecer a Deus para obedecer ao mal, aquele que leva o homem a não se manter na fidelidade a Deus, meus irmãos. O zelo pela divisão não é de Deus, meus irmãos, mas sim do maligno, e não podemos segui-lo. Um homem dividido é um homem destruído, do mesmo jeito que uma casa, uma família, uma nação, um reino que se divide é a destruição. Quando falamos em dividir-se, não é ter opiniões divergentes, pontos de vistas contrários, mas é dividir-se na essência, no essencial, no fundamental. Não pode um espírito humano querer fazer o bem e o mal, porque isso só provoca o mal dentro de si, meus irmãos. Numa casa, numa família, a mãe pode pensar de um jeito, o pai de outro jeito, e o filho também. O que não podem é dividir-se, colocarem-se contra o outro por causa daquilo que pensam e acreditam e fazem, meus irmãos. O que estamos experimentando nos tempos de hoje é o reino de Satanás, de fato, agindo no meio de nós, meus irmãos, semeando divisões e discórdia, colocando uns contra os outros, porque esse é o reino dele. Esse é o reino destruído, e ele destruiu sua relação com Deus pela divisão. Porque se colocou contra Deus e ele quer implantar cada vez mais seu reino no meio de nós, meus irmãos. Primeiro, colocando uns contra os outros. É terrível como muitos semeiam semente, discórdia e divisões. E muitas vezes usando até o nome de Deus, meus irmãos. São espíritos realmente diabólicos. Agem na igreja e fora dela, na sociedade, no mundo em que estamos. A questão não é que fazem, a questão é que nós, muitas vezes, colocamos-nos na mesma atitude. Somos causas das divisões, da intriga, de separação, de nos colocarmos uns contra os outros e falar mal um dos outros, meus irmãos. Que triste ver nossas casas sendo destruídas, nossas famílias se deslacerando. Que triste ver a nossa igreja, ver ovelhas colocando-se contra pastores, ver irmãos da mesma fé atacando a própria fé, a própria igreja, as instituições. Quando não é de uma forma declarada, agem na berlinda, falam mal do Papa, dos bispos, enfim, agem para semear discórdia e divisões, meus irmãos. Esse espírito não é de Deus. E não podemos servi-los nem segui-lo, meus irmãos. Não podemos deixar que eles estejam agindo até de forma bonita e querer chamar isso de zelo. O zelo pela divisão não é de Deus, é do maligno. E não podemos segui-lo, porque esse espírito não é do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe, comente, deixe o seu like para que outros irmãos também ouçam a palavra de Deus.